Olá, amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura chinesa, filosofia chinesa, oriental e temas correlatos. E nesse vídeo de hoje, gostaria de falar a respeito de crença e o conhecimento, né? Você vai estudar uma arte taoísta, você vai fazer alguma coisa, você precisa ter alguma crença, você precisa ter uma fé, você precisa acreditar no Ti, acreditar no Tao, você precisa fazer alguma coisa que exija uma crença meio dogmática, sem você saber meio da onde, como é que é, você vai ter que fazer isso daí? Vamos responder nesse vídeo de uma forma que eu acredito que seja definitiva, que não deixe dúvidas a respeito disso. Então fique conosco até o final do vídeo e saiba mais a respeito da crença e do conhecimento. O taoísmo, assim como muitas filosofias e religiões do Oriente, lida com vários assuntos que podem ser classificados como metafísicos. São coisas que nos remetem ao invisível, não apenas ao nosso mundo material. E isso cria muitas dúvidas na cabeça das pessoas, especialmente no Ocidente, que veem a coisa de uma forma mais material, de uma forma mais palpável. Eles acham que realidade é isso. E na verdade não é, né? Existe muita coisa no invisível que afeta o que nós estamos fazendo aqui, né? O próprio mundo das partículas subatômicas, o mundo da física quântica, ele está lá no fundo, mas o que acontece lá, ele se reflete no mundo real. Ao contrário de muita gente, né, que acha que o que acontece no mundo da física quântica fica no mundo da física quântica, né? Bobagem, né? Nós estamos no universo físico, é aqui, né? Se esse negócio está sendo feito a nível de elétrons, a nível de partículas subatômicas, não tem como não ter reflexos no nosso mundo normal, porque, né, tudo aqui é feito de partículas subatômicas que se agregam em átomos, que se juntam em moléculas e assim por diante. Então não tem como você ter alguma coisa acontecendo com o elétron e não ter nenhuma influência aqui. Então tudo que nós vemos é influenciado por forças invisíveis, por acontecimentos invisíveis. E o taoísmo, ele fala muito a respeito disso. O mundo invisível que influencia o nosso mundo visível. Mas como os taoístas eles estão direcionados às leis da natureza, a desenvolver leis da natureza, então eles formularam uma série de conhecimentos que permite que nós interpretamos o nosso mundo em virtude dessas leis desenvolvidas pelos taoístas. Então você pode se beneficiar disso mesmo que você não acredite. Você fizer Tai Chi Chuan ou fizer o Qigong, você vai ter uma melhoria na sua saúde. Independente de você conhecer o Ti ou não, saber onde fica o meridiano, onde a energia passa, os órgãos, independente disso, o efeito está lá, porque você está lidando com uma lei da natureza. Da mesma forma, a acupuntura, você vai lá, recebe uma sessão de acupuntura, né, seu problema de saúde ele vai melhorar. Independente de você ver o Ti ou não ver o Ti, ou saber onde o Ti vai, não importa. Porque estamos lidando com forças da natureza. Então nós estamos lidando com conhecimento, não com uma simples crença, né? Quando eu dava aulas em cursos de formação de acupuntura, massoterapia, Qigong, eu sempre falava para as pessoas, você não precisa acreditar, você precisa ter uma mente aberta. Ok? Por quê? Nós estamos lidando com forças invisíveis, muitas vezes extremamente sutis. Então, se você tiver uma barreira mental, isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe, vai ser difícil você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Entendeu? Vai ser muito difícil. Quanto mais a mente aberta,
né, melhor vai ser a experiência, melhor vai ser o aprendizado e o conhecimento que você vai adquirir. Mente aberta não significa crença, de novo, não significa crença, significa você não ter um pré-conceito com relação àquilo que você está vendo. Tá? É muito difícil o pessoal falar assim, prova que o Ti está aqui, prova que não sei o que, prova que... É muito difícil isso, você entendeu? Você não pode pegar uma coisa assim como o Ti e colocar em cima da mesa e falar, tá aqui. Você não consegue fazer isso, né? O Ti, ele vai ser visível através dos seus efeitos, né? E através da sua experiência, como a eletricidade. A eletricidade, ela acende lâmpada, ela move motores, ela esquenta o chuveiro, mas você não vê eletricidade. Mas você pode ter uma experiência com ela, né? Aquela velha história, né? Você molha o dedo e enfia na tomada, você vai ter uma experiência direta com a eletricidade, mas ninguém vê. Esse é o ponto, né? Nós utilizamos ela cada vez mais em nossa civilização, mas ninguém vê ela. Então, o que vai acontecer é isso, você vai ter uma série de coisas que você não vai ver, mas você vai perceber a situação, você vai perceber as melhores, você vai perceber, né, as experiências que você vai obter com isso. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente está indo do lado das filosofias orientais, né, da Índia, do Japão, da China, você vai depender de experiências pessoais, porque é assim que funciona o sistema, né? Nós estamos lidando com paradigmas de pensamento diferentes, paradigmas científicos diferentes. Então a acupuntura é uma ciência, mas ela é baseada num paradigma científico chinês. Por isso que fala assim, mas ela é diferente da medicina. Sim, claro, são paradigmas diferentes, mas estamos lidando com a mesma pessoa. Então o que a medicina faz com a pessoa, a medicina chinesa vai fazer com a mesma pessoa, só que numa outra camada, numa camada de energia, né? Um corpo energético, vai ser uma outra camada, mas é a mesma pessoa. Então você não precisa ter crença, você não precisa acreditar, né? Não existe nenhum dogma no taoísmo. O dogma é um conjunto de crenças, né, de conhecimentos que você é obrigado a aceitar sem nenhuma justificativa. No taoísmo, tudo é explicado. Você quer saber se o seu instrutor de Qigong é bom? Ele tem que saber explicar aquele movimento dentro dos conceitos da medicina chinesa. O Feng Shui, né, o Feng Shui, mesma coisa. Vai botar um negócio aqui por quê? Qual que é o fundamento dentro, né, da filosofia chinesa, dentro da metafísica chinesa? Qual que é o fundamento disso? Tudo tem um fundamento, tudo tem uma explicação. Não tem um negócio que você coloca assim e fala assim, aqui, eu vou colocar isso aqui e você vai acreditar nisso. Não, filho, não existe isso não. É tudo baseado em conhecimento, conhecimento das leis da natureza, que infelizmente são muito sutis. O que você vai fazer? Não tem, né? Não tem. Você vê que a física quântica tem mais de 100 anos, mas ele teve avanços fantásticos nesse século, porque nós temos tecnologia para observar esses fenômenos, né? Fenômenos a nível de partículas subatômicas. Nós temos capacidade de medir, de verificar esses efeitos. Não são mais abstrações matemáticas, não são mais equações, são fenômenos observáveis, que é o que a física trata, né? A física trata de fenômenos da natureza observáveis. Então você vê que nós temos muitos avanços agora com o computador quântico, com o teletransporte quântico para fazer interligação entre sistemas de computação quânticos usando qubits ao invés do bit. Então você vê que tem aplicações no nosso universo sensacionais que estão surgindo agora, porque nós temos tecnologia para verificar esses fenômenos. Percebe? Então o que acontece? O Ti não existe. Não, filho, você não tem tecnologia para ver isso. E você está em outro paradigma. Não sei se um dia vai haver tecnologia para ver isso daí. Enquanto os paradigmas estiverem separados, concorrentes, não vai acontecer. Então veja bem,
crença não é necessária. É necessário o conhecimento e a mente aberta para você conseguir fazer isso, né? Muitas vezes eu tive pacientes no consultório que falavam assim: ai, eu fiquei tão bem, eu vou trazer meu pai, ele não acredita nessas coisas, ele recusa essas coisas, ele tem problema de religião, de não sei o que quer, mas eu vou convencer ele, vou dar um jeito de trazer ele aqui. Eu falava assim: não faça isso. Porque uma pessoa que vai arrastada, que vai fazer, ela não vai ter uma mente aberta suficiente para poder um mecanismo funcionar. Como eu disse, é muito sutil. É muito sutil. Então, quanto mais a mente aberta, você não precisa acreditar. Você tem que ter a mente aberta. Melhor vai ser a sua experiência, né? Tem um caso, por exemplo, aqui do José Bezerril, né, um professor de uma universidade, se eu não me engano, Universidade de Brasília, e ele fez um trabalho maravilhoso sobre a linhagem do mestre Pailin, né? Ele é antropólogo. Ele fez um trabalho maravilhoso e para isso ele entrou nas classes do grupo, né, do mestre Pailin, e fez o Tai Chi, e fez a meditação, e fez essas coisas todas, e relatou no livro O Retorno à Raiz, né? É onde ele narra a experiência dele. É fantástico o livro, é fantástico a ideia, porém ele foi alvo de pesadas críticas no mundo acadêmico porque ele entrou no sistema. Percebe? A ideia do pensamento ocidental é você simplesmente olhar de longe, como se aquilo fosse uma vitrine e você estivesse olhando aquilo de longe, porque senão você interfere no que está fazendo. Mas qual o problema? Esse negócio, essas práticas taoístas, se você não entra no meio, você não sabe o que está acontecendo. Você vê um cara fazendo Tai Chi Chuan, você acha que aquilo é ginástica. A partir do momento em que você faz o Tai Chi Chuan, você começa a perceber que aquilo não é uma ginástica. Qigong é a mesma coisa, né? Qigong é uma ginástica? Não, não é. Ele está lidando com os órgãos internos. Está lidando com o céu e terra. Está lidando com os 8 trigramas, o yin e yang, os 5 movimentos, todas essas teorias da medicina chinesa. Então você não vai perceber isso a não ser que você esteja dentro do sistema. Tá? Então veja, esse negócio de olhar de fora e exigir provas e mostra aí, né? Não é assim que funciona, porque é um negócio muito sutil, é uma coisa que é experiência humana, né? Experiência humana. O mesmo acontece no Ocidente com a busca por Deus, né? Ai, Deus não existe, é um amigo imaginário, como eu vi um ameba falando outro dia na internet. Mas é por quê? Porque é uma experiência pessoal, filho. Você não vai ter, traz aqui para eu ver. Não traz nada. Você tem que ir lá buscar. Aliás, a filosofia oriental é assim. Você tem que ir lá buscar. Tá? Eles não vêm trazer até você. Você tem que ir lá buscar. Buscar livro, buscar conhecimento, buscar professores, buscar mestres, buscar experiências que te tragam esse conhecimento interno. Então veja bem, você tem que ter muito conhecimento, mas esse conhecimento, em grande parte, ele é gerado pela sua experiência. Então você pode estudar Tai Chi Chuan 20 anos nos livros, e você não sabe nada sobre isso, porque você tem que ir lá e fazer. Tá? Então a diferença é essa. No taoísmo nós não temos que acreditar em nada. Temos que ter uma mente aberta. Então eu dizia nas minhas aulas que você não tem que acreditar. Você precisa não desacreditar. Ou seja, você não pode dizer isso não existe, isso não funciona, né? A ciência mesmo não faz isso. A ciência pode não encontrar o que funciona, mas ela não pode dizer isso não funciona, isso não existe. Isso não é o escopo da ciência. Tá? Quem disser isso está completamente fora da ciência do pensamento ocidental. Está fora. Não é assim. Eu posso não encontrar, mas se eu não encontro, não posso dizer que isso não existe. Ok? Então, é basicamente isso. Você não precisa acreditar em nada, você precisa ter uma mente aberta. Que, aliás, né,
O ceticismo é isso, o ceticismo é dúvida. Ceticismo não é negação. Ceticismo não é dizer isso não existe, isso não é possível, isso é falso. Não, isso não é ceticismo. Ceticismo é você duvidar que aquilo exista, o que é natural, o que é saudável. Para toda busca que você fizer de conhecimento, é saudável esse ceticismo. Então, mantenha a mente aberta e vá em busca do conhecimento, porque você com certeza vai chegar lá. Ok? Não esqueça de deixar seu comentário, diga o que você acha a respeito disso, e quem já praticou alguma arte taoísta ou já estudou isso, diga aí qual a sua experiência com isso, porque a experiência é que é o verdadeiro conhecimento dentro do taoísmo. Até o próximo vídeo, então. Obrigado por assistir o nosso material até aqui e nos vemos logo.